Muita gente que já padronizou processos na sua empresa diz que isso só trouxe mais burocracia para o dia a dia da empresa e erradas elas não estão. Uma empresa precisa ser flexível e se atualizar o tempo todo para se manter no mercado. E esse é um jargão que já existe há muitos anos, a gente não está falando isso só por causa do Covid-19, não. Então, para os processos serem agentes de flexibilização e não de burocratização, nesse vídeo eu quero te falar por que alguns processos trazem mais burocracias e como você pode transformar os seus processos padronizados de obstáculos para facilitadores. Existem inúmeros pontos que fazem com que processos padronizados gerem burocracias no dia a dia de uma empresa. E um desses pontos é que, quando esse processo é definido, ele é mapeado da forma que o gestor gostaria que esse processo acontecesse. Às vezes o processo se torna tão detalhado, tão complexo por pura vaidade do dono, não para atender a algum objetivo específico. Eu mesma, quando comecei a empreender, já errei muito com isso. E eu vou dar um exemplo bem prático. Eu queria que sempre que eu precisasse orçar um material para uma obra, os fornecedores preenchessem um documento com o orçamento que eu precisava. Nos meus moldes, um documento, um formulário padrão, conforme o material que eu precisasse orçar. Por quê? Porque se eles preenchessem no meu modelo de mapa de orçamento, seria muito mais prático e rápido para eu analisar os orçamentos depois. Quando eu estava tentando fazer isso, eu nem pensava de forma direta, assim, quero padronizar esse processo. Eu só estava tentando achar uma forma pontual para agilizar um trabalho que eu achava muito manual, que era ficar fazendo essa cotação de materiais, especificando, fazendo mapa de orçamento. E até aí, não tem nada de errado eu querer ter um documento padrão para os meus fornecedores preencherem seus orçamentos. O problema é que a minha empresa era uma empresa muito pequena e eu estava repassando o meu trabalho braçal para empresas maiores. E nesse contexto, eu era apenas mais uma empresa, uma pequena construtora. Então, quando eu repassava o trabalho manual para esses fornecedores que eram bem maiores do que eu, eles nunca dariam prioridade para mim. E às vezes sequer me atenderiam se tivesse que preencher o meu formulário padrão de cotação. Ou seja, eu só estava perdendo com esse tipo de processo padronizado. Ele se tornou um obstáculo para eu conseguir orçar materiais com os melhores fornecedores do mercado. Então, a conclusão é que eu deveria simplesmente abandonar o processo padronizado porque ele simplesmente não funcionava? Não. O que deve ser feito quando um processo é padronizado e não está funcionando é tornar o processo simples, é rever o contexto. E aqui é importante a gente destacar um conceito extremamente importante para a gente dar continuidade nesse vídeo. A diferença entre simples e simplista, que são coisas totalmente diferentes. Simples é quando a gente não tem extravagâncias, armadilhas, excessos. São essas coisas que se tornam os obstáculos. Então, quando é simples, não tem esses obstáculos. Já o simplista deixa de lado aspectos fundamentais para atingir os objetivos necessários. O simples tem a capacidade de filtrar aquilo que realmente importa daquilo que não acrescenta valor. É a simplicidade, então, que gera a flexibilidade e a adaptabilidade. Mas como que isso se aplica na prática? Usando o mesmo exemplo que eu estava falando antes, se eu tivesse um pensamento simplista, eu iria pensar assim: olha, vai ser do meu jeito e ponto final, e eu acabaria arcando com um processo lento, burocrático, sem contar que provavelmente eu não poderia contar com os melhores fornecedores e melhores preços para minha empresa. Ou seja, eu estou só prejudicando os resultados de lucro, da minha empresa. Ou eu até poderia pensar, quer saber? Eu vou abandonar esse processo, vou continuar como está, ou seja, vai ficar o processo de orçamento continua bagunçado, eu continuo não tendo as informações que eu preciso para garantir o melhor preço, o resultado é o mesmo. Eu estou afetando também, diretamente, os resultados da empresa. Por quê? Porque eu não estou conseguindo comprar os materiais de forma eficiente. Então, nem um extremo, nem um outro, nem manter como está do jeito que eu quero e também não abandonar o processo só porque ele também não está funcionando. Nenhum desses dois extremos vai fazer com que eu atinja os meus objetivos nesse caso. Agora, se eu usar o pensamento de transformar o processo em um processo simples, eu pensaria o seguinte: vou ver o que realmente importa nesse documento que deve ser preenchido, vou fazer um filtro, deixar só aquilo que realmente é mais importante e vou preencher eu mesmo quando eu receber os orçamentos de diversos fornecedores. Assim você consegue filtrar o que realmente importa. Esse seu documento de orçamento, ou essa planilha, nesse caso, ela não precisa ser tão rígida. E assim ela vai conseguir garantir que você está reunindo e organizando as informações que você precisa da melhor forma para você definir qual é o melhor fornecedor para cada situação.
Então é muito importante que quando a gente vai padronizar um processo, mapear fluxogramas, a gente sempre tenha cuidado de sempre tentar tornar o processo o mais simples possível para que ele seja viável. E não no sentido simplista, mas no sentido de simplicidade. De colocar no processo apenas aquilo que realmente importa para atingir o seu objetivo com aquele determinado processo. Tem muitos processos em uma empresa que, dependendo do tamanho da empresa, se ainda for pequena principalmente, que nem precisam ser padronizados de maneira muito formalizada. Em muitos casos, atenção para o simples, um simples checklist resolve e evita inúmeros problemas. Não tem por que formalizar e burocratizar sem motivo. Um checklist, com certeza, pode e vai te ajudar muito em muitos casos na sua empresa. E convenhamos, criar e usar um checklist não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? E é por isso que a simplicidade gera flexibilidade dentro de uma empresa. Se você tem um processo simples, significa que ele é fácil de executar, que lhe dá abertura para ocasiões diversas, mas que principalmente tem mecanismos, ou seja, itens no seu checklist que garantem que você atinja o objetivo daquele processo. Além disso, um processo simples também gera flexibilidade porque, se o processo está formatado de maneira simples, como um simples checklist, no dia a dia, quando você perceber que pode melhorar esse processo, esse checklist, ajustar e melhorar, vai ser muito simples, não é um processo moroso, é fácil de adaptar no dia a dia. Afinal, é um simples checklist. E não é porque é simples que não funciona ou que não é suficiente. Muita gente não dá valor para checklists porque são simples demais. E o simples não brilha os olhos. As pessoas estão sempre na expectativa de algo mais glamouroso, mágico, automático, e por isso não se apegam às ferramentas simples, que são as que realmente funcionam e podem trazer resultados no curto prazo. Além disso, a simplicidade é uma das minhas principais bandeiras, mas simplicidade de verdade, não a forma simplista de ver as coisas. Simplicidade que realmente resolve, que é assertiva, que foca naquilo que realmente importa no dia a dia. E bom, era isso que eu queria falar para você nesse vídeo, que você, como gestor da sua empresa, exerça a função de simplificar os processos aí dentro. Você tem o papel de ajudar a sua equipe a tornar o trabalho do dia a dia o mais fluido possível, ou seja, mais eficiente. E como obter essa capacidade de simplificar os processos? Fazendo, e fazendo muito, ou seja, praticando, colocando em prática. É só colocando a mão na massa que essa habilidade será melhorada, assim como qualquer outro tipo de habilidade, né? Faz sentido para você? Tornou as coisas um pouco mais claras? Qual é a sua maior dificuldade para começar a colocar essa habilidade de simplificar os processos em prática? Até o próximo vídeo.